Boas, boas, voltamos. Vamos lá para liquidar o assunto então. Política rural ainda dentro do título 7 da Constituição, o título 7 da Constituição que trata da ordem econômica e financeira. Vamos lá para política urbana. Já vimos agora política rural. O que é uma definição? Política rural são as ações desenvolvidas pelo poder público aí dos três entes da federação, União, Estado e município, que tem por objetivo garantir a função social da propriedade rural e o bem-estar da população do campo. Lembro para vocês que a política rural ela tem um dos objetivos, né, o maior dos objetivos é garantir que a pessoa do campo continue no campo e continue produzindo, porque o nosso alimento vem para a nossa mesa em razão do homem do campo, do produtor rural. Então está aí a importância da produção rural, do setor rural do país. Além do que é responsável pela renda, né, por grande parte da renda brasileira, do dinheiro do Brasil, vem do agronegócio, tá bom? Do homem rural, do homem do campo. Beleza? 2. Previsão normativa, artigos 184 e 191 da Constituição. E ainda, Lei 8171 de 91. Aí a previsão normativa. Beleza? Quando que a propriedade rural atende à função social? Essa previsão está no artigo 185 da Constituição. Segundo o artigo 185 da Constituição, a propriedade rural cumpre sua função social quando tem o adequado e racional aproveitamento, ou seja, a propriedade é produtiva, né? Ela tem um aproveitamento, uma utilização, certo? Adequado e racional aproveitamento. Quando tem a utilização adequada dos recursos ambientais e ainda precisa ter preservação do meio ambiente. Além do que, quando a propriedade rural ela precisa respeitar as leis trabalhistas, o direito dos trabalhadores rurais. Uma propriedade rural ela cumpre sua função social quando então ela respeita os direitos dos trabalhadores. E ainda quando ela tem um aproveitamento com o bem-estar dos seus proprietários e dos trabalhadores daquela área. Então a propriedade rural, né? O direito de propriedade é um direito fundamental, está previsto no artigo 5º da Constituição, só que a propriedade, não importa, móvel, imóvel, urbana, rural, ela precisa ter função social. E a função social da propriedade rural depende do seu adequado e racional aproveitamento, depende da preservação ambiental e ainda do respeito aos direitos dos trabalhadores, tá bom? Objetivos da política rural. Objetivos da política rural. Estão lá no artigo 187 da Constituição. Os objetivos da política rural são eles: facilitar o crédito rural, isso é um dos objetivos da política rural. Facilitar o quê? Que o dinheiro chegue no campo para que possa produzir, né? Para que possa plantar, facilitar o pagamento de impostos dos produtores rurais, manter preço de produção, garantir o preço da produção, garantir que o produto agrícola seja comercializado e ainda incentivar a pesquisa e a tecnologia agropecuária. São objetivos da política rural: levar tecnologia para o campo, para aumentar a produção, diminuindo com isso o dano ambiental, garantindo melhor aproveitamento. Então incentivar a pesquisa e a tecnologia, a inovação no campo. E mais, garantir que tenha, né, um seguro na produção, tenha um seguro agrícola. Também fomentar cooperativas. Aqui em Santa Catarina as cooperativas são muito fortes, tem diversas cooperativas aqui, né? Muitos dos produtos que chegam, né, à nossa mesa vêm de cooperativas, tá? Então
é objetivo da política rural garantir o cooperativismo do homem do campo. E mais, garantir também que chegue luz, a irrigação, auxiliar, contribuir, dar incentivos para a iluminação nessas propriedades, para incentivar para que chegue água nessas propriedades. Tá? São os objetivos da política rural. Olha só, dentre os objetivos da política rural, também tem o que? A desapropriação de áreas improdutivas. Tá? Para fazer o que? Para garantir uma política agrária. Tá? Garantir o que? Levar então pessoas que não têm, que são produtores, mas que não têm a terra, né? Então, um dos objetivos da política rural é esse: promover desapropriação para fins de reforma agrária. Seriam desapropriação pena, igual nós vimos na política urbana. Tá? As propriedades improdutivas poderão ser objetos de desapropriação para fins de reforma agrária. Lembrando que imóveis públicos não, só terras devolutas. Terras devolutas, que vocês viram lá na aula de organização do Estado, aquelas terras que não têm propriedade, né, não tem dono e que servem para a produção rural, elas podem ser objeto de reforma agrária. Tá? Olha só, desapropriação está lá no artigo 184 da Constituição. Essa desapropriação é uma espécie de desapropriação pena. Ela incidirá sobre imóveis que não tenham a sua função social, tá? Porque não são produtivos, porque não tem o adequado aproveitamento do solo, imóveis que não cumprem a preservação ambiental, imóveis, propriedades rurais que não respeitam os direitos dos trabalhadores rurais. Esses imóveis podem ter uma desapropriação. E, da mesma forma que eu falei na política urbana, a desapropriação por interesse social, ela não vai garantir a indenização em dinheiro. Não vai ter indenização em dinheiro. A indenização será em títulos da dívida agrária. E você vai resgatar esses títulos em 20 anos. Então vai receber um montão de títulos assim e todo ano você vai comparecer a algum órgão da União e vai receber. Tá? Uma vez que tem um decreto, a União incumbe a União promover a desapropriação para a reforma agrária. Tá? Enquanto que a desapropriação por interesse social de propriedade imóvel urbana, quem faz é o município. Aqui a desapropriação para a reforma agrária, por interesse social, uma desapropriação sanção, uma desapropriação pena, é promovida pela União. Então tu vai receber um bolo de títulos, né, de reconhecimento de dívida da União e tu vai lá, uma vez por ano, uma vez por mês, não sei, resgatar. Durante 20 anos será o resgate. Então é uma pena que impõe a propriedade rural que não tem uma função social. Certo? Lembro aqui que são insuscetíveis, lá no artigo 185, são insuscetíveis. 185. Cadê? 185. São insuscetíveis de desapropriação as propriedades produtivas. Não podem ser objeto de desapropriação. Também não podem ser objeto de desapropriação a pequena e média propriedade rural, desde que trabalhada pela sua família, trabalhada pelo seu proprietário. Pequena e média propriedade rural depende do lugar do país. Uma pequena e média propriedade rural em Santa Catarina, o tamanho dela pode ser que vamos dizer, uma grande propriedade rural em Santa Catarina pode ser uma pequena propriedade rural em outro estado, né, que tenha grande extensão de campo. Então, depende de cada estado, né? Existe a definição de pequena propriedade rural. Olha só, aquele que receber uma propriedade rural como reforma agrária, ele não vai poder negociar o título dessa propriedade, ou seja, na escritura dessa propriedade vai ter ali uma advertência: inegociável durante 10 anos, né? Para que evitar que a pessoa fique ali
receba essa propriedade e venda e vá para uma outra, né? Ou tentar obter uma outra desapropriação, outro recebimento, né, de propriedade. Tá bom? Beleza? Deixa eu apagar o quadro, já voltamos. Voltando, pessoal, não lembro do número, tá? Não sei que número foi no quadro anterior. Então, vamos ter que deixar assim, né? Tá bom? Bote aí o número correto, tá? Não brigue por causa disso, porque eu sei que às vezes vocês sabem da briga por causa do número. Beleza, uso campeão constitucional. Tá? O que é o uso campeão constitucional? É a possibilidade de adquirir uma propriedade rural, né? Uso campeão constitucional rural. Não estou vendo aqueles demais formas de uso campeão do Código Civil. Não. Da Constituição. Uso campeão constitucional rural. Uso campeão constitucional rural está lá no artigo 191. Tá? Vai adquirir a propriedade de um imóvel rural. Aquele que ficar por 5 anos sem interrupção nem oposição, tornando essa propriedade produtiva pelo trabalho dele ou pelo trabalho da família. Quanto de propriedade? Até 50 hectares. Tá? Então o cara que possuir como sua, né, exercer o animus domini sobre uma propriedade rural por 5 anos, sem oposição, sem interrupção, não é área pública, a área pública não pode ser usucapida, ele não tem outra propriedade urbana ou rural em seu nome, ele vai adquirir. A passagem do tempo aí vai dar direito a ele vai poder ajuizar uma ação de uso campeão para declarar que aquilo ali pertence a ele. E o juiz vai declarar a propriedade e vai determinar que se registre no registro de imóveis aquela propriedade em nome dele. Uso campeão constitucional rural. Artigo 191 da Constituição. Ele precisa tornar produtiva essa propriedade. Ele não pode ter outro imóvel urbano ou rural em seu nome. A posse é pelo período de 5 anos, uma posse de, como dizem, né, por aí, mansa e pacífica, ou seja, sem interrupção nem oposição. Né? Uma propriedade não superior a 50 hectares. Mas se ele possui 100 hectares, beleza, ele vai poder usucapir 50 e as outras 50 não. Não vai pelo... Ele pode até continuar exercendo a posse sobre as outras 50, mas não vai para o nome dele no registro de imóveis aqueles outros 50. Tá bom? Uso campeão constitucional rural. Agora aqui, expropriação. Expropriação. Está lá no artigo 243 da Constituição. As propriedades, né, serão expropriadas. Aqui é sem direito de indenização, nem por título, nem por dinheiro, de nada. Vai perder, perdeu, Playboy, perdeu. Será expropriada, será retirada de você, né, sem indenização. As propriedades em que se verificarem plantio de plantas, né, plantio de plantas, cultivo de plantas psicotrópicas, né, plantas que possam ser, que são princípio ativo de drogas. O que são drogas? Aquelas que vêm estabelecidas em uma portaria da Anvisa, tá? Então você plantar a maconha, né? Plantar a coca, que depois vai virar cocaína, tá? Eritroxum de coca, tá? Essas aí, eritroxulum de coca. Pesquise aí. Tá? E a cannabis sativa são exemplos, né, de plantas psicotrópicas. Propriedades em que for encontrado o plantio dessas substâncias aí serão expropriadas. Também serão expropriadas propriedades em que se verificar o trabalho escravo. Serão objeto de expropriação. Vai ser retirada sem possibilidade de indenização. Tá bom? E também o artigo 243 fala do confisco. Será confiscado todo e qualquer valor, bem oriundos do tráfico de drogas ou da exploração
do trabalho escravo, tá? Todo qualquer valor econômico apreendido em razão do tráfico ilícito ou ainda da exploração do trabalho escravo será objeto de confisco. Tá aqui no 243. Ah, eu planto lá um vasinho lá de maconha, né? Vai ser expropriada o apartamento da minha mãe? Como é que é? Dá uma pesquisada aí, galera, tá bom? Beleza? Show de bola? Era isso então? Seguinte, vocês sabem como me encontrar, né? Estou à disposição de todos vocês. Que mais? Segue lá, @CristianoSelig, que eu posto dicas lá, né? No meu Instagram. Selig, tipo operadora de telefone, ligue, se ligue. E também o podcast O Nosso Direito Constitucional. Nosso Direito Constitucional tem toda essa matéria aí que nós estamos falando, né, que eu estou passando agora para vídeo, já tem em áudio. Então você assiste a aula aqui, faz as suas anotações e vai fazer aquela corridinha, aquele exercício físico lá, ouvindo o podcast Nosso Direito Constitucional. Beleza, galera? Aquele abraço, fui!